Desinformação e burrice. Essas duas coisas juntas, combinadas, divulgadas através de filmes milionários feitos em Hollywood, tem sido uma arma poderosa na mão daqueles que querem o caos no planeta. Desinformação e burrice levaram americanos a colocarem nos seus quartos pôsteres de Barack Hussein Obama como um símbolo da liberdade e da tolerância entre etnias diferentes. Quem tem colocado pôsteres de Barack Hussein Obama em seus quartos são jovens nova-iorquinos bem nascidos muitos em famílias judaicas, acreditando que o libertarian, o democrata Barack Hussein Obama está mesmo do lado deles, judeus. A burrice é uma arma poderosa na mão do diabo, vamos e venhamos, porque todos sabemos que é a intenção do diabo destruir o planeta. Destruir o planeta, mas sobretudo a humanidade sobre o planeta. Destruir o planeta é uma bobagem, na verdade. O que o diabo quer é destruir a descendência de Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem, habitou entre nós, portanto, inseriu-se ele como Deus na família humana. É por isso que o diabo, que não o quis servir, quer destruir justamente a família humana. E a burrice tem se espalhado pelo mundo. Mas duas matérias hoje trazem esse problema, essa questão da burrice de forma até impactante e assustadora. Bem, a primeira é uma notícia uma divulgação, uma notícia propriamente. Saiu no Times of Israel dizendo que os judeus de Nova York estão realizando uma parada hoje para protestar contra o antissemitismo que cresce e muito na América, principalmente em Nova York, cidade dos democratas, templo dos democratas por excelência. A matéria diz que grupos judeus realizarão uma marcha solidária na cidade de Nova York, hoje, domingo, sob a bandeira Sem Ódio, Sem Medo, após uma série de ataques antissemitas. O evento de 5 de janeiro acontece na sequência de ataques em Monsey, Jersey City, Brooklyn e Manhattan. A marcha partirá da Baixa Manhattan e atravessará a ponte do Brooklyn, seguida de uma manifestação no Columbus Park. À luz dos ataques contínuos e persistentes contra a nossa comunidade, é hora de nos reunirmos e demonstrar nossa determinação coletiva, disseram os organizadores da marcha. Os patrocinadores são a Federação UJA de Nova York, juntamente com o Conselho de Relações Comunitárias Judaicas de Nova York, a Liga Antidifamação de Nova York, o Comitê Judaico-Americano de Nova York e o Conselho de Rabinos de Nova York. Cerca de 250 pessoas reuniram-se para demonstrar solidariedade à comunidade judaica em um comício no Brooklyn, na terça-feira, informou o Haaretz. O evento, cujos organizadores incluíram ativistas palestinos americanos, contou com a polêmica ex-presidente da Marcha das Mulheres, Linda Sarsour, que foi acusada de antissemitismo por alguns membros da comunidade judaica. Desde o massacre de 10 de dezembro, em um supermercado kosher em Nova Jersey, houve 19 incidentes antissemitas registrados nos Estados Unidos, incluindo 16 em Nova York e New Jersey, de acordo com o Tracker of Antisemitic Incidents da ADL. 10 desses incidentes ocorreram em Nova York desde 23 de dezembro e envolveram agressões ou ameaças de violência. Bem, a matéria segue, mas eu vou
pular aqui para outro texto brilhante da jornalista Caroline Glick, essa senhora que vocês estão vendo. Caroline Glick é uma jornalista e escritora de sucesso. Ela escreve para vários sites, entre eles o Jerusalem Post e o Breitbart News. Pois bem, Caroline fez um estudo mostrando quais são os problemas dos judeus hoje na América. O texto também é longo, mas uma parte é bastante esclarecedora e merece ser replicada aqui. Ela diz: hoje existem 3 tipos de antissemitismo ativo nos Estados Unidos. O primeiro é o antissemitismo nacionalista branco. É praticado por indivíduos e grupos brancos alinhados ideologicamente com os nazistas, os chamados neonazistas americanos. Vimos sua obra no massacre da Sinagoga da Árvore da Vida em Pittsburgh e no tiroteio mortal na casa de Shabbat em Poway, na Califórnia. O segundo antissemitismo é o antissemitismo de esquerda. O antissemitista de esquerda obtém suas inspirações ideológicas da velha União Soviética e da OLP Hamas. Leia-se aqui também dos textos de Alexander Dugin. Como os soviéticos e os terroristas palestinos, eles rejeitam a existência da civilização judaica. Eles negam o direito dos judeus à história, à sua própria história, a história judaica e à pátria judaica, ao nacionalismo judaico e ao povo judeu. Eles demonizam e atacam judeus que não aceitam o status de cidadãos de segunda classe, negando-lhes o direito à sua própria identidade e herança. Prestem atenção agora. O terceiro tipo de antissemitismo ativo nos Estados Unidos hoje é o antissemitismo negro. O antissemitismo negro tornou-se uma forma marcante de ódio aos judeus nos Estados Unidos após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando a Arábia Saudita começou a financiar e a proselitizar comunidades negras. Hoje, nos Estados Unidos, a nação do Islã, sob o comando do antissemita Louis Farrakhan, é sem dúvida o mecanismo mais poderoso e influente para propagar e legitimar o ódio aos judeus na América. Esta, vamos dizer, facção da comunidade negra nos Estados Unidos, a nação do Islã, é basicamente influenciada por Barack Obama, que foi todo financiado há muito também pela Arábia Saudita. O texto segue dizendo que nos últimos 15 anos o antissemitismo negro começou a coabitar com o antissemitismo de esquerda. A iniciativa de fundir as duas formas de ódio aos judeus veio dos antissemitas de esquerda. Sob a bandeira da interseccionalidade, eles vincularam Israel ao nazismo e alegando que afro-americanos eram tratados com brutalidade policial e racismo institucional por conta dos judeus. A adoção do Black Lives Matter, de uma plataforma antissemita esquerdista que rejeita o direito de existência de Israel, fala do sucesso da campanha da esquerda. Relatos de que Thomas procurou templos sionistas antes de invadir a casa do rabino Rothenburg, e mostrando a consequência letal de sua fusão, da fusão deste grupo, financiado pela Arábia Saudita, nação do Islã, com a esquerda norte-americana. Bem, em síntese, a matéria diz o seguinte: para combater o ataque de intolerância contra seus membros, a comunidade judaica, majoritariamente democrata e profundamente liberal da América, precisa reconhecer duas verdades duras. Primeiro,
os judeus americanos liberais precisam perceber que seus líderes locais e nacionais estão mentindo. Por ano, os líderes judeus americanos nos níveis nacionais e locais têm vindo defender a alegação de que o direito ideológico e político representa a maior ameaça à comunidade judaica americana. Não apenas o Program em Nova York colocou essa mentira paga, mas os dados brutos coletados desde o início do século também mostram que isso está incorreto. Isso em relação à forma de divulgação da propaganda democrata para judeus, feita por judeus. Já vamos falar sobre isso. O texto é longo, segue dizendo o seguinte, que é um fato que os antissemitas de esquerda e negros são uma ameaça tão grande, se não maior, para a comunidade judaica quanto os antissemitas nacionalistas brancos, os neonazistas. É fato que o Partido Republicano rejeita o antissemitismo em todas as suas formas e expulsa os antissemitas encontrados em suas fileiras. E o Partido Democrata permite e avança antissemitas de esquerda e negros dentro do partido. Enquanto o establishment liberal judeu e seus membros se recusarem a aceitar esses fatos, os ataques contra judeus americanos poderão aumentar em frequência e violência. Bem, claro, eu fiz apenas alguns recortes no texto, vale a pena lê-lo na íntegra. Mas é exatamente isso que está acontecendo, esse absurdo do próprio judeu americano se deixar levar pela propaganda. Burrice e desinformação. Que propaganda é essa? A propaganda dos democratas, segundo a qual, enquanto eles estiverem no poder, a diversidade está garantida. Isso é propaganda, porque na prática são eles próprios a fomentar o ódio contra os judeus. Mas o que realmente estarrece nessa história é que na ponta do fomento ao ódio estão poderosas empresas pertencentes a judeus a fomentar tudo isso. Por exemplo, a propaganda do antissemitismo mais forte hoje nos Estados Unidos vem de Hollywood. E as produtoras lá em Hollywood são praticamente todas elas de judeus. Exatamente isso. Os judeus mais ricos, que dominam a grande mídia, que dominam a indústria do cinema, são os primeiros a fomentar o ódio contra os judeus. E esse ódio contra os judeus também está relacionado ao ódio contra os republicanos, porque são esses mesmos judeus que mais atacam o presidente Donald Trump hoje e sua política nacionalista. Pois é, está tudo invertido. Os judeus da América acreditam em Barack Obama e são levados a acreditar também que Donald Trump é o ruim da história, sendo que o Partido Republicano é o único a defender realmente a liberdade dos judeus na América. Pois é, quando imaginávamos que a burrice não era exclusividade nossa? Pois é, não é. A burrice não é exclusividade brasileira. Até judeus estão caindo nessa. Mas atenção, para os judeus é ainda pior a situação, porque Bernie Sanders, por exemplo, um judeu bilionário que está sempre tentando chegar à presidência da República, é um comunista de carteirinha, mais comunista que Lenin. E tem feito uma cruzada violenta contra Donald Trump. E mesmo assim, recebe apoio maciço da comunidade judaica em Nova York.
Bem, a última desse senhor, do senador Bernie Sanders, foi ter declarado que fará de tudo para bloquear o orçamento para as ações militares americanas no Oriente Médio, principalmente se forem contra o Irã. É exatamente isso. Bernie Sanders, judeu, candidato à presidência da República, quer inibir ou barrar toda a ação possível de Donald Trump contra o Irã, o maior inimigo de Israel, o maior e o mais declarado inimigo de Israel. Pois é, meus amigos, por essas e outras é que nós podemos sim dizer: a burrice não é exclusividade nossa. E se não bastasse, a última desta gente é tentar impeachmentar ou acrescentar ao processo de impeachment um ato horrível de Donald Trump, que foi ter matado o terrorista número 1 do mundo, Soleimani, sem pedir autorização do Congresso. Foi a primeira vez que Donald Trump fez um ato de defesa sem pedir autorização do Congresso. Pois agora, pasmem os senhores, esses mesmos que querem incriminar Donald Trump por isso, e aí está o senador Bernie Sanders na cabeça, viram Barack Obama fazer 2.800 ataques à Síria sem pedir uma única vez autorização para o Congresso. 2.800 ataques à Síria sem pedir uma única autorização ao Congresso. Mas aí, como Barack Obama é o libertador por excelência, está tudo bem. Meus amigos, enquanto os judeus não acordarem, como diz essa belíssima matéria, a situação ficará realmente muito ruim para eles. Aqui também, nós precisamos acordar aqueles que ainda criticam Bolsonaro por não ter usado a varinha de condão e tornado o Brasil num paraíso em menos de um mês.